Enquanto a galera vai entrando, dando boa noite para todo mundo. E aí? Psicogenealogia. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o quanto os seus antepassados afetam na sua vida? Ficou curioso? Vamos esperar essa nossa querida Lígia Marchesani chegar para a gente começar esse bate-papo que vai ser incrível. Muito bem. Eu estava numa live tão linda agora, gente. Preciso falar um pouco para vocês sobre isso. O poder de uma decisão, o poder de você decidir e colocar o Pai na sua vida. Isso aí, enquanto a galera vai chegando, deixar aqui esse pensamento, dividindo assim esse pensamento com vocês, dessas coisas tão gostosas que vem acontecendo na minha vida. Sabe, você realmente se sentir leve, realmente se sentir... Oi, Alan, Fran, entrando aí também. Tô falando aqui da sua live, porque foi tão lindo, foi tão gostoso. Até a Lígia, eu ia falar até a Lígia chegar, a gente vai conversando um pouquinho, mas já tá por aí, né? Mas realmente foi muito delicioso ouvir a sua... Tudo que foi dito, né? Entregue a sua vida a Jesus, porque é a melhor coisa. Não tem nada que supere. Mas vamos lá, vamos fazer essa mulher chegando. Boa E noite, aí, todo boa mundo. noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Ai, Deus. que Começando a delícia. semana muito bem, Eu falei que essa live ela já devia ter saído, demorou um pouquinho, mas vambora. mas agora vai. Agora vai. Algumas lives aí que a gente estava prometendo, enrolando, mas a gente resolveu ir. Sua internet para mim tá falhando aqui um pouquinho. Para A você tá tudo minha, para certo? mim, a minha imagem está travada, mas a sua Legal. tá ok. Tá bom. Então vamos lá. Lígia, se apresenta aí para essa galera. Quem é a Lígia, né? Um pouquinho ou fala tudo aí o que você faz, porque essa mulher eu brinco que ela é um computador ambulante. Vamos lá. Bora estudar, né? Preguiça para quê? Então, vamos lá, boa noite. Lígia Marcuzzoni. Sou formada em fisioterapia e agora tenho um currículo um pouco mais extenso, né? Eu preciso criar um novo nome para isso tudo aí, viu? Que é muita coisa para falar, né? É Mas verdade. assim, Já falei, né? verdade, Precisa inventar o seu. precisa, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo são coisas que foram agregando, né? E só tenho a agradecer a cada um dos meus mestres, dos meus professores, porque fizeram toda a diferença na minha jornada, com certeza, né? Com Começando um certeza. pouquinho. Eu fui saindo da fisioterapia convencional, entrando na parte das terapias integrativas, né? Justamente pelo não conformismo, né? De Uhum. você, às vezes, estudar, fazer vários exercícios e técnicas de analgesia e etc., né? E assim foi, né? Até o dia que eu precisei para mim, né? Por causa de um tumor que eu tive na minha tireoide. E a partir da microfisioterapia, eu tive um bom resultado de não precisar ir para cirurgia, né? E a partir Sensacional. daí, sensacional. E a partir daí foi só sair em busca, né? E Uhum. acabei fazendo a primeira formação na reprogramação biomuscular, Que eu onde a sou. gente vai entender É, todas as origens dos sintomas, né? eu- Ah, agora hoje tu pegou alguém que fala mais do que tu. Ah, Ferrou, né? Ferrou. Não, relaxa. É que assim, eu só ia dizer assim, gente, eu super indico, porque eu sou.
Eu digo que eu sou uma cobaia. Tudo que você precisar, eu tô lá. É, É verdade, tudo que precisar, eu tô é ali. verdade. Tá tudo certo. Tu deu Fala, eu já falei que a certo. live é sua hoje. Oi, Fê, beijo. Então, vamos lá. Então, tudo começou com uma reprogramação. Aliás, tudo começou muito mais tempo atrás, né? Fui trabalhando o reiki, todas as outras coisas mais adicionais, né? Aí, a partir Uhum. da reprogramação, é que eu fui aprofundando mais, né? Com as 5 leis biológicas, graças ao Dr. Hammer, né? E disseminou. Ainda é muito pouco disseminado, na verdade, né? Poderia Muito. ter, assim, abrangido muito mais profissionais. No Brasil, começou com a microfisioterapia, né? Uma Sim. coisa um pouco mais fechada, exclusiva para o microfisioterapeuta, né? E a minha professora da reprogramação, a doutora Ana Peixoto, ela quis abrir esse leque, né? Quando ela fez a formação dela em 5 leis biológicas com o Emmanuel Corbel, ela falou assim, ele deu para a gente a seguinte frase: seja quem for, o conhecimento ele é universal, então não posso restringir para uma única classe, porque Perfeito. todos têm direito ao conhecimento, né? Uhum. E a partir daí ela foi juntando outras técnicas e formou a reprogramação, né? Depois eu fui querer entender um pouquinho mais a questão do transgeracional, justamente porque nas minhas consultas atendia muitas pessoas que tinham grandes ligações, aquele cliente que ela não viveu aquele trauma ou não teve aquela vivência, ou mesmo uma criança, né, que não viveu Uhum. aquilo, mas ela porta, né, aquele Sim. sintoma, aquele problema. Também acontecia muito muitas vezes eu acabo atendendo uma família, né? Então eu atendo uma Sim. filha e quem tem o sintoma foi o pai ou foi a avó, né? Que teve essa catarse ali que a gente chama, né? Exato. Então eu fui em busca da psicogenealogia para agregar um pouquinho mais o conhecimento, né? E dentro da Uhum. psicogenealogia a gente também olha, né, para as leis biológicas, né? Que são as Sim. decodificações das doenças, né? E a partir daí eu acho que ainda quero fazer um pouquinho mais de coisa. Aham, eu sei. Eu sei. Aí na Mas, gaveta, né? Tá na mas gaveta. olha só, mas vamos lá. Explica para o pessoal um pouquinho sobre. A gente vai falar um pouco mais sobre a psicogenealogia, né? Então eu Aí. vou puxar aqui. Explica um pouquinho mais o que seria a psicogenealogia. Eu achei muito interessante porque eu só fui olhar para isso depois que eu te conheci. Eu nunca, nem a própria RBM, né? Eu fiz a primeira vez contigo. Super indico, gente, de verdade. Quem não é daqui, procura lá na sua cidade aí alguém próximo que faça, mas é algo muito surreal. Porque até hoje até essa semana eu não te incomodei, né? Mas eu tava sentindo a dor no maxilar, e aí eu ficava aqui. Não, vamos lá, pega, já que eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Vamos lá, vamos fazer as práticas e realmente você acolhe essa dor. Você entende o porquê você sente isso, você entende o porquê que tá vindo isso na sua vida. Não é uma coisa que fica aleatório, né? Então eu achei muito interessante. Vai lá, explica um pouco para essa galera aí, e até para mim, né? Explica um pouco mais sobre isso. Como você mesma disse, né? Eu também nunca parei para olhar para a história da vida dos meus familiares, né? Que Uhum, importância tinha para mim saber a vida do meu avô, do meu bisavô e etc, né? Se o tio morreu ou morreu, se alguma coisa aconteceu com os outros, né? É é. daqui para frente, né? Mas foi a partir justamente da reprogramação e de ter esses puxados ali que falava, olha, eu preciso olhar para trás. Aí eu comecei a procurar um pouco mais sobre a partilha transgeracional e etc. Encontrei a psicogenealogia, né, que a gente tem um instituto aqui em Florianópolis, que é o Instituto LIS, que é a minha mestra ali, a professora Letícia Bassim. E assim, foi amor à primeira vista, né? Uhum. Porque faz todo sentido de tudo, né? Ou seja, dentro da própria reprogramação, onde você vai olhar para a origem dos sintomas,
que a Uhum. gente acha que está aqui, vivendo aqui agora, nesta única Uhum. vida, vem Sim. muito mais lá de trás, né? Então, todos esses nossos, nós chamamos de programantes, né? Uhum. Que nós desenvolvemos hoje, eles já estão existentes em nós, em nossos antepassados. Então, basicamente, a psicogenealogia é o estudo do transgeracional através do genossociograma, né? Que é a árvore genealógica, Sim. onde nós vamos estar fazendo várias interpretações, várias buscas, né? Então, desde você encontrar simetrias no clã, né? Sempre tem que haver um motivo de consulta, né? Para a gente poder, senão é muita coisa Você tem para que ter um ver, norte, né? né? Um leque Sim, grande. Isso. exato. Então, vamos supor que seja um problema financeiro, assim seja, nós vamos olhar qual foi a história, quais são as perdas, né? Quem é que ficou bem, quem perdeu, por que que perdeu, e de quantas em quantas gerações isso vai se repetindo até que alguém, né, Uhum. sane, né? Ah, mas como assim eu vou sanar um problema financeiro? Tem diversas Nossa, formas de a gente diverso. sanar. Aham. Desde uma pessoa, né, que aconteceu agora no final de semana, a gente conversando, né? Vou fazer esse ato simbólico para ela, onde a família dela fez com que, antepassados, já antes de virem para o Brasil, fizeram com que outras pessoas acabaram perdendo terras, né? Foram Uhum. devastadas por aquela família. E o que aconteceu quando vieram para cá, essas gerações, eles não têm êxito financeiro. Eles estão sempre, assim, passando necessidades, Patinando, né? né? E uma coisa que eu Isso. acho muito interessante que a gente fala muito, nós duas, é que muitas vezes a gente nem conhece, não sabe nem o nome dos nossos avós. Uhum. Você não para pensar, meu Deus, você sabe realmente quem é o seu avô, a sua avó, você conviveu, você tem uma referência? Muitas pessoas não têm, não sabem nem Não, o nome. Você precisa não, olhar, é muito justamente. engraçado. Muito interessante, justamente o nome, nós fazemos até a decodificação do nome, né? Ah, Mesmo que você não corte o mesmo nome da pessoa, né? Porque o genossociograma nós vamos olhar, né? Simetrias de datas, nascimento, data de morte, datas, né, que sejam importantes, né, para aquela família. sim. Nós vamos olhar com os nomes, né? Muitas vezes o nome ele não é igual, mas ou ele é alusivo, ou ele é parecido, ou ele tem a gente faz a soma, né, algumas Uhum, fórmulas ali, e ele porta o mesmo número, o mesmo valor, né? Então nós sim. começamos a investigar. Então, aí a decodificação dos nomes é basicamente aquela cerejinha do bolo, porque a partir do nome, do seu nome, é que a gente olha Sim. qual é o seu propósito, o que que você porta, o que que você veio fazer, né? E E é lindo muitas demais, né? É é muito linda, lindo. Eu linda. confesso que eu fiquei apaixonada pelo pouco assim que Não, a gente é já fantástico. conversou. É apaixonante você saber assim o significado, porque às vezes a pessoa, o nome é algo que vem de uma terceira pessoa, mas tem uma intenção, tem um intuito. A pessoa que vai escolher não sabe, mas é incrível, assim, é demais, gente. Isso pode fazer online, tá? Então, ó, procura ela. A reprogramação dá para fazer online, o Dá pra fazer online. genossociograma dá para fazer online. Então, Mesmo porque o genossociograma é o próprio cliente que vai ter que fazer a busca dele, né? Mesmo aham, porque é uma forma de ele conhecer a sua história, a história de sua família e se responsabilizar por isso, né? Depois que ele traz o questionário pronto, tudo, é que nós vamos fazer, né, todas as análises e depois ter a consulta, né? E é um trabalho, assim, maravilhoso, é um trabalho que você pode ter, assim, para diversas situações. sim, Hoje você está olhando para um motivo de consulta X, mas amanhã, a partir de tudo pode aquilo que abrir o você tem, leque. você vai entender outras coisas que estão acontecendo na sua vida, que são, a gente chama de ciclos memorizados, né? Aquelas Uhum, questões que se repetem, a cada tanto tempo acontece um acidente, vamos jogar um pouco mais assim, né? Ou não, eu mudo de lugar, né? A cada 2 anos, 5 anos, são ciclos memorizados. Isso tem uhum, um porquê, um para quê, né? Uma coisa que você falou, às vezes a gente não conhece.
o nome, quem são os meus antepassados, Sim, qual sim. adotivo, eu não sei quem Não são, né? sei, E a justiça protege, então eles excluem esse material, né? O que Uhum. é feito? Decodificação de dentes, porque os nossos Ah, dentes sim. portam Uhum. todas as nossas informações dos nossos transgeracionais, né? É a nossa caixa preta, né? São os nossos 32 dentes, né? E eles são compostos de hidroxipatita, que é um cristal, né? E a 13ª peça tá aqui, ó, na nossa pineal, né? Uau! Mas vamos falar dos dentes, né? Pois é, Então vou ali a gente voltar. tem, vamos voltar que não, dá mais uma Nossa, live. a gente não vai sair daqui. É bem normal, Não. né? Então, dentro da decodificação dental, cada dente tem uma informação, seja de perdas financeiras, problemas entre pai e mãe, uma coisa bem básica assim que a gente vê é os incisivos centrais, né? Se eles Uhum, são juntinhos, se tem um que é mais para frente e o outro mais para trás, né? Porque uhum. a gente tem o quê? De um lado é o pai, do lado é a mãe, né? Então, se eu tenho pais separados, esses dentes aqui, ó, Vai eles podem estar. ser mais separadinhos. Uau! Isso. Então, então a gente porta, isso reflete, inclusive aquela questão do uso do aparelho, que às vezes a pessoa usa e não resolve. Mas não resolve por Uhum. quê? Porque eu tenho um programante que eu preciso sanar na minha família, né? Então, a quebra de um dente, né? Uma resolução de um sintoma, de um problema, né? Então, os sisos, né, são os portadores de segredos. Então, eles têm várias informações ali, né? É outra Uau! decodificação, Me deixou mais bastante coisa. curiosa ainda para fazer isso. Não, olha, tá bom, né? Ai, nem me fala. É maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho do nosso assunto, senão a Vamos, gente vai senão a gente não vai falar sair bastante daqui. coisa. Normal. Bem normal isso, né? A gente começa numa ponta, de repente a gente volta para lá, ainda tá tudo certo. Então, tudo Eu acho que ó, é muito engraçado, porque não existem coincidências, né? E hoje bem. eu tava até falando com um paciente, que um cliente, não um paciente, um cliente, e até falei de você. Eu falei, ó, tem a minha parceira que trabalha lá na clínica com a gente também, e trabalha nesse sentido, porque a dúvida é o quê? O que que os meus pais e os meus avós vão afetar na minha carga emocional? Vão afetar na minha vida, né? O que Muita que coisa. muita coisa, mas enfim, conta um pouquinho pra gente, Lígia, como que isso acontece? Vamos lá. Então, primeiro, a gente sempre, uma das principais coisas que nós olhamos é o projeto gestacional, né? Então, Uhum, quando você decide ter um filho, a gente tem uma intenção, a gente projeta, né, intenções, o que eu quero para aquela criança. Geralmente a gente projeta aquilo que eu não consegui, né? Ah, sim. porque se eu não casei, é porque meu filho vai casar, minha filha vai casar. Se eu casei e não sou feliz no casamento, meu filho não vai casar, né? Uhum. Então, a gente já vai, né, sonhando com coisas, né, e projetando isso nos nossos filhos. Isso Nossa, influi muito demais, demais. Demais. muito, 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 porque você já vem portando um mandato, né? Ou seja, o mandato nunca é algo que a gente tem prosperidade, são sempre coisas que são mais penosas, né? Então a gente olha no projeto gestacional, o que que é esse filho? A gente tem várias denominações assim, né, para tomar alguns nortes, né, como, por exemplo, é o filho remédio, né, que é aquele, tem até a história de um filme, né, que a mãe gera outra criança para poder salvar a outra filha que é doente, né? Então, Sim, a tem gente o tem filme. o filho bengala, né, que é aquele que, eu vou ter um filho porque eu estou ficando velho, né? Esse Uau, filho precisa cuidar de mim, né? Então, essa criança já nasce com uma carga, uma né? Ela carga, não vai ter sim. vida, ela vai ser criada para ficar aqui comigo, né? Então, isso tudo vai no nosso inconsciente e a gente vai tomando ações que a gente acha que nós temos muito livre-arbítrio, mas um pouquinho a Hum, gente tem, né, de hum. decisão, mas É, essa impulsão ela é muito grande, né? Essa é. energia toda ela é muito forte e a gente vai se projetando, né? Falando um pouquinho mais da questão dos avós, né? A gente sempre olha.
a reparação, o que eu tenho a reparar, né, a minha filha vai estar Uhum. olhando mais para as atitudes, as questões que eu não tive, né, boas ou más com a minha mãe, se é o meu filho vai ser mais com a questão do meu ai, né? Então, Sim. uma geração sempre vai pular uma para olhar para a outra. Então, o que eu não resolvi aqui, gente, resolvo, porque a batata quente vai para frente, né? Vai pra Quanto frente, mais exato. coisas eu não resolvo, e a intenção da nossa vida é o quê? É evolução, é chegar à perfeição, né? Chegar à luz. Né? Então, se a gente não resolve, se a gente deixa as coisas obscuras, escondidas, os nossos descendentes vão pagar por isso. Principalmente, né, vamos até começar a jogar um pouquinho mais sobre o tema da nossa live, né, a questão da depressão, do suicídio, né? Então, na questão do suicídio, a gente vai sempre olhar 3 gerações para trás, porque Uhum. alguém que chega ao ato, né, a dor é tanta, é tamanha, Sim. porque não veio só de uma geração, veio de Não. 2 lá para trás. É muito intenso. E às vezes vocês vão ver que tem aqueles, que é a maioria dos casos, né? Poxa, mas aquela pessoa não vivia algo tão intenso assim, só que ele porta aquele sintoma, né? Aquele peso todo, até chegar ao ponto de realmente, né, tirar a vida, ou mesmo aquela pessoa que vive realmente muito isolada, né? Ai, Uhum. mas eu não entendo por quê. Vai buscar lá na história, né? Eu tenho caso na família do meu marido, né? De o filho, né, que seria o neto, né? Portar algumas, né, alterações mentais, bipolaridade, né, o toque, etc, né? Daí eu cheguei, né, e perguntei sim, tá, do lado do pai, né, que a parte de problemas, doenças mentais, né, distúrbios mentais, eles vêm mais da questão dos pais, dos homens, né? Aí eu falei assim, aconteceu algo, né, grave na família, um acidente e tal? Ah, meu pai se matou enforcado, é o avô, né, desse Hum. rapaz, né? E ele tá mais porque, ninguém entende, né? Porque, mudou um emprego, alguma coisa assim, ele não aceitou, Uhum. algo o levou a esse ato. Só que ninguém ainda quis olhar para aquilo. Hum. Então, o que acontece? Passou uma geração, a segunda geração, que seria, né, a terceira, depois o avô, Depois ele eu vem vou. portando um distúrbio, né? Então, dentro Uhum. dos portadores de segredos, né, que são os deficientes, é o autismo, né, que são aqueles que eu não posso falar. Então, você vai descobrir, olhando na genealogia, que há algum segredo, pessoas que ficaram escondidas, ou seja, tem diversas coisas, né, a se olhar, como, por exemplo, pessoas que foram abusadas, mortas até, né, pessoas que viviam antigamente, as mulheres trancadas, né, ou o marido que acabava fazendo filho fora e aquela criança nunca foi reconhecida, é um segredo de família, né? Sim. Então, qual é o segredo que é essa criança, para que ela veio da maneira como ela veio? Um autista que não pode falar, né? O que Uhum. ele não pode falar? O que que ninguém Uhum. pode falar? Né? Então, a gente vai olhando para os sintomas. Qual é o sintoma do autista? Se é só isso, né? Porque tem alguns que vão ter agressividade, né? Então, a gente vai decodificando tudo isso, mas tentando buscar lá atrás. Outras questões da questão das depressões, né? Uhum. A gente olhando algumas gerações atrás, onde nós tivemos e estamos revivendo, né, de maneira diferente, né, a questão da Segunda Guerra, né, hoje com essa questão do Do coronavírus. corona. Uhum. Se você olhar lá atrás, foi bem pior, Com né, do que hoje que nós certeza. vivemos, né? Com Então, certeza. quantas famílias tiveram que sair, deixar parentes para trás, vieram para cá, aqui na nossa região mesmo, Sim. Guabiruba, a região de Joinville, né, é o Vale do Uhum. Suicida. Sim. Olha quanta gente se suicida aqui nesse Aqui. local. Até É pela um questão, é absurdo. bem o que você falou, da questão de. Os alemães têm muito isso, né? Eles trazem esse peso muito forte. Realmente, a gente está numa região onde isso é algo
chega a ser Infelizmente ridículo comum, de falar, mas é comum, é comum. comum. Infelizmente, né? Mas se a gente olhar para a questão de todos esses imigrantes, de todas as dores, toda a batalha que eles tiveram, como Uhum. foi triste tudo aquilo para eles, e eles portam isso, isso vai indo para frente, até Vai que embora. alguém, né, Não vai aguenta, né? chegar ao manto, infelizmente, né? E a gente também pode olhar a questão também da forma como que a pessoa se suicida, né? Que ele Uhum. dá algumas pistas, né? Essas pistas são sempre o quê? Vamos supor, a pessoa que, aqui tem o mar, né? E vai Uhum. lá, se joga no, né? A gente começa a olhar para a decodificação dessas palavras, que energia que tem essa palavra, que alusão ela faz, né? Então, a pessoa que se jogou no mar, se a gente olhar, ela tem uma conotação mais feminina, a água, né? Então, será Hum, que essa pessoa tinha algum conflito com a mãe, né? Não se entendi. entendia e etc, né? A questão do tiro, né? São umas questões relacionadas ao pai, Mais cortar agressividade. órgãos, né? É, Hum, cortar os pulsos, a garganta, né? Então, nossas veias são o quê? É o nosso clã, nossa família. Então, aquela pessoa, ela, com certeza, aquela pessoa que ela é mais exclusa, se sente exclusa, isolada daquela família. uhum. A Ela falta de não pertence, pertencimento, né? ela, Uhum. e ela precisa cortar esses laços. Ela acaba cortando, Uau, né? A gente, a gente como começa faz a olhar, sentido, né? faz. E quando você começa a olhar, você vai começar a entender que faz todo sentido. Parece, não, bobeira, não sei o quê. Faz Faz todo sentido. sentido. Infelizmente faz, né? Então a gente começa a olhar para as dores. Qual é a dor da sua família, né? Por que que eu estou depressivo, né? Não sou depressivo. Que Uhum. estado é esse? E quando a gente não olha para tentar entender e sanar isso, isso vai se perpetuando, né? Então, qual que é a melhor solução? É a tomada de consciência, é olhar aquele que não foi visto, sabe? Nunca é algo extraordinário, né? Mas como é que eu Não. vou sanar esse problema? Não. É que muitas vezes aquele sistema familiar foi tão sofrido, é aquela mãe que nunca foi vista, né? Aquela criança que foi excluída, qual é a dor que o sistema traz? Aí, quando eu posso olhar para aquilo, faço, seja uma tomada de consciência, ou seja, num ato simbólico, para que eu dispare essa emoção, para que eu entenda aquilo tudo, aquilo para de ter efeito. E é Sim, muito simples. É simples muito. assim, é simples assim. E as É, coisas acabam realmente tomando outra figura, outro, porque é o outro que rumo, né? muda Uhum. quando a gente olha a física quântica, o que que muda? Eu não mudo você, você não vai me mudar, mas eu posso mudar a maneira como eu olho para você e tudo vai fazer a diferença. Total diferente. Então, é a minha tomada de consciência, é a ressignificação. E a Uhum. partir daí também, lógico, a gente pode olhar outros sintomas também, né? A Sim. gente costuma falar na psicogenealogia da síndrome do fantasma, né? Que é o Hum. Jacente, né? O Gizam. O Gizam, ele é o quê? É, vamos lá, eu sou uma Gisan, tá? Vou falar do Hum. meu caso, que eu acho que vai ser mais fácil de explicar, né? A minha data de nascimento bate com a data de morte de um primo da minha mãe, tá? Uau. Ah, E, tá. e aí? O que que a gente vai olhar a partir disso, né? Quais são os sintomas que portam Gisan? O Gisan em geral, eles têm uma fisionomia mais palidazinha, eles gostam de estar mais isolados, eles tem alguns que têm aquela fase mais dark, anda de preto, fica trancado no quarto, escuridão, olheiras, as mãos, as extremidades mais frias, né? Então a gente começa a olhar para esses sintomas. Tá, e agora? Qual é o sintoma que tem o Gizam? Nem todo Gizam é um sintoma ruim, né? Sim. Muitas vezes aquela pessoa a quem eu venho reparar, dar uma continuidade em algo que foi barrado, parado na vida daquela pessoa, não pode ser algo que foi bom também, né? Uma continuidade Sim. boa. Não. Ele podia ser também alguém que era um depressivo, que não tinha um bom relacionamento, né, com
em casamento, trabalho, sempre tem alguma coisa. E o que eu faço, eu venho para reparar aquela situação. Assim como a gente também vem para reparar outras situações do nosso Uhum, clã. Por isso que a gente sempre tem que falar. Tente sempre harmonia, ter harmonia entre tudo, né? Porque uhum, os relacionamentos, por que que os meus relacionamentos não dão bem, né? Ai, qual é o relacionamento que tem os seus avós, os seus pais? Por que que você não consegue ter um bom relacionamento com sua esposa, com seu marido, no seu trabalho, né? O que que eu preciso olhar? O que eu preciso entender naquilo tudo para que isso uhum, pare de ter, né? Então, a gente sempre tem que perguntar para quê e como eu posso fazer diferente, né? Porque nem tudo é para ser carga, é para ser pesado. Às vezes isso vem como um portador para eu poder olhar, né? Eu poder enxergar, seja em sintomas, seja em doenças, em problemas de relacionamentos ou financeiros, né? O que que isso está querendo dizer? E a única maneira que a gente tem de fazer isso é olhando, sim, é o autoconhecimento, é olhando uhum. para a vida dos nossos familiares, como que foi a questão financeira dos seus avós, dos seus pais, como é que foi os Uma autoanálise, né? relacionamentos, com quem ele tinha, né, os duelos, esses bloqueios, né? Se teve êxito ou não teve. Então, isso tudo vai fazer muita diferença na nossa vida. E Sim. assim, nem é um bicho de sete cabeças, mas é maravilhoso porque Não. assim, é o filme da nossa vida, da nossa Uhum, família. Isso, e nós somos importantes, eles foram uhum, importantes. E tomar essa consciência, essa vida, e ver que, olha, hoje eu estou repetindo um problema, sei lá, de casal, e uhum. minha avó não era, né, não tinha um bom casamento, a minha mãe não teve um bom casamento, por que que eu Por não que que eu tô posso ter um bom repetindo isso, né? Por que que eu não posso mudar até isso? quando vai ser isso levado para frente? Quem é que vai sanar? Né? Quem é que vai fazer diferente? Uhum. E acho muito legal porque você me disse isso quando você fez um pouco ali da decodificação do meu nome. O por terminar com a letra A é porque eu vim para fazer diferente, eu vim para fazer, escrever uma nova história, um novo caminho. E a minha filha vai seguir isso, né? Vai continuar seguindo esse caminho, por também terminar com a letra A. Mas cada um vai ter o seu processo. E aí você para e não analisa. Aonde que está o problema? Aonde que está o erro? E é algo tão simples, eu nunca vou esquecer do dia que você falou, Mayara, olha, para e olha. Mas é coisa de minutos, é uma virada de chave, gente, que você É não uma para virada para de prestar chave. atenção. Aí você fica Não, analisando. não paro. Eu vou te Não, é falar, não é só simples. você. Eu também. Eu falei, meu Deus, eu olho, eu falo para ela, eu olho para minha árvore genealógica, eu fico Eu não olhando, consigo. tá? E aí, a dos Tá outros tudo vai, e a bem. minha, como é que fica? É, minha linha, né? É, a gente não vê, porque o nosso inconsciente ele faz com que a gente não veja, né? Até eu Isso é comentei na verdade. live ali com a nossa colega ali, né? Justamente o caso de uma cliente minha, e a gente marcou para fazer a leitura da decodificação do nome dela e nós não conseguimos nos conversar. Não Uau. ia ligação, não ia, olha, tentamos por várias maneiras e não ia de jeito nenhum, tá? Aí no sábado, né, que nós tivemos lá o curso aqui da apometria, eu falei para ela, olha, se você puder, você vem, vem. Gente, foi assim incrível. O tanto de coisa que saiu ali. Como e Uau. tem segredo comigo, que não quer ser revelado. Não queria, né? Agora já foi. Mas assim foi intenso, foi muito intenso, né? E tem coisas ainda para olhar. Não sentamos para conversar sobre decodificação ainda. A Até gente falei para nunca ela, vai, primeiro não você para, né? vai olhar algumas coisas, vai fazer uns procedimentos que eu pedi para ela ali, para que isso, né, se harmonize, etc. Para depois a gente sentar e conseguir olhar para aquela. Eu tenho certeza que, apesar de a gente ter visto já um ponto X ali sábado, deve ter muita coisinhas ali, detalhes,
e é capaz de nem eu não conseguir ver porque a interferência estava muito grande. E o Tá muito sistema grande. age dessa forma. É para a gente não ver, para a gente seguir cego, até que Uhum. eu possa realmente, às vezes, também estar Tá preparado para olhar. preparado, ele tá preparado para olhar, exatamente. Muitas vezes o subconsciente ele vai bloquear, achando que vai nos manter feliz, achando que é melhor para a gente não saber, que é melhor você manter esse segredo, manter desta forma que vai ser melhor para você. Mas quando você está preparado, você acaba buscando de várias formas tudo isso. Não tem como, né? É, que tudo que é escondido, qual é a tendência? É sempre vir à luz. Nada que é oculto fica oculto Não. totalmente. Um dia isso precisa, essa força precisa vir para fora, né? E é por isso que a gente vê ali tantas pessoas portadoras de segredos, né? Tantas Uhum, pessoas portando depressões, distúrbios, síndrome do pânico, né? Qual é o uhum, pânico? Foi ela que viveu? Quem é que viveu essa situação? Às vezes a pessoa tem medo de voar de avião, mas ela nunca voou de avião, né? Mas é, de onde vem esse medo, né? Ah, eu tenho medo do mar. Será que lá atrás, né, que antigamente o pessoal vinha a uhum, navios, né, é, imigrantes, será que alguém morreu ou um familiar que viu o seu próprio parente, né, porque eles jogavam ao mar, não eram enterrados, né? Qual é a dor que isso está sendo, qual que é a resposta disso é, tudo em nós, né? Então, tudo tem um para quê, mas Deus não gosta de mim. Não, não é isso. Ai, ninguém gosta de mim. Não. É eu que não me sinto olhado, não me sinto visto, né? Por quê? Por quem? Quem lá atrás não foi visto, não foi olhado? uhum, Um exemplo até de um cliente que eu tive, com tendências depressivas e suicida, e ele porta o mesmo nome do pai. E a decodificação do nome deles é Entre Mundos. A perda de uma pequena. E ele, a partir que ele se tornou, nunca teve antes. uhum. Para mim, cortou um pouquinho aí, tá ok? Eu tô Cortou? te ouvindo bem, mas a imagem tá um pouco tremida. Mas eu tô te Ah, ouvindo não. É bem. que eu fiquei na dúvida se continua a falar ou não, porque para mim paralisa um pouco. Então tá ok. Tem interferência aí. Tem alguma coisa batendo. Uma ressonância ali. Ou eu É, sei, né? Então a gente olha para o macro sempre. Não dá para a gente curar alguém, mesmo porque a gente não cura alguém, a gente ajuda a iluminar essas uhum, consciências, né? Para que elas, o próprio cliente encontre a sua luz, a sua cura, né? uhum, Mas quando a gente olha, a gente não pode olhar para uma pontinha do iceberg, a gente tem que olhar para aquele mar todo, porque é lá que uhum, estão todas as informações que a gente precisa, né? Que nós portamos, né? Nós somos como os hologramas, onde uhum. todos nós, né, portamos quantas histórias atrás de nós, né? Deixa eu Então, ver é que se... eu falo e falo muito assim, nunca julguem, né, alguém, né, por não conseguir, né? Ele não se esforça para sair dessa depressão, ele não se esforça para isso, para aquilo. Você não sabe Uhum. o tamanho da dor que ele está portando, de quantos lá atrás ele está portando. E é muito pesado, é muito Muito, pesado. muito pesado. Incrível tudo isso, né? O pessoal falou que estava travando ali, vocês perderam alguma É uma travada. coisa? É, pois é, a gente tá, se cortou. Anícia, Cris, Ali falaram, voltou ali. não sei se elas perderam, se travou em de alguma forma. Mas enfim, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos olhar um pouquinho então para os ciclos, né? Porque assim a gente fala um pouquinho das formas, né? Que isso vai da forma como a pessoa morre, da informação, a Sim. forma, né, como ela está também, né? Porta uma informação.
né? E falei um pouquinho sobre a questão dos ciclos memorizados, né? Então, a gente Uhum, olhar a idade, como eu citei ali do rapaz, né? Que idade isso começou, né? Em que data, tem ciclos que se repetem, né? Tem coisas uhum, que sempre aquela pessoa que, a cada tanto tempo parece que acontece algo muito intenso para mim. Por que que isso acontece, né? uhum. Foi você que viveu? Quem é Realmente, que você está ligado no sistema, né? Que está realmente tem. precisando se cuidar? Eu estava lembrando agora, você falando, eu estava lembrando de algumas pessoas que têm essa questão desse ciclo e batem nessa tecla. E parece que a pessoa fica batendo mais na tecla, acaba atraindo isso mais ainda para a vida. Não sei se faz sentido isso, mas é o que eu sinto daquela coisa, né? O que você tá, aonde você está colocando o teu foco, aquilo vai trazendo cada vez mais para a tua vida. Vai, Então, vai. você tem que buscar fazer uma ressignificação, mas tirar o foco. Você limpa o copo, mas não encher ele com água suja novamente. Vamos colocar uma água mais transparente aí, né? E, sim, mudar nossas frequências, né? É que faz toda a diferença, mas a gente tem que entender o para que isso está O vindo para pra a gente, porque a isso. repetição, né, ela vem, a gente tem ciclos, né, que muitas vezes pode ser que você não vá quebrá-los, mas você pode fazer com que eles não sejam negativos, né? Só Uhum. que eu só vou cortar esse ciclo negativo a partir do momento que eu tomo consciência do para que eu preciso olhar para isso, Na hora que você vira a né? chave, né? Uhum. Todo mundo, todos nós Todos. temos ciclos memorizados, tá? Então, seja a gente tem um macro, tem um microciclo, né? Tem aquelas questões que, assim, a vida vai sempre te oferecer o mesmo prato até que você olhe, tome essa Pro do lado. consciência, Uhum. ressignifique, tenha que ter tomada de consciência e emoção, para que isso, no próximo ciclo, seja um outro ciclo de uma maneira Essa mais suave, né? Talvez você vá uhum. lembrar, mas não vai ser algo que vai ser, né, algo E vai ter a intenso. emoção, exatamente, é isso que eu ia comentar. As pessoas muitas vezes não querem trazer a emoção, mas é só através da emoção que a gente vai conseguir ressignificar muitas coisas. De Sim, você não travar esse choro que fica muitas vezes ali, de você colocar para fora o que você está sentindo. Isso é necessário. A gente trabalha, eu particularmente trabalho muito através da emoção com a hipnose e percebo que as pessoas travam demais os sentimentos, o sentir, o querer, o que está sentindo realmente, né? mas eu acho que o maior problema é as pessoas não querer olhar para dentro. As pessoas não querem, elas querem o remédio. Aquilo que é o efeito Que vai placebo, que amenizar. momentaneamente eu vou ficar bem. Né? Uhum. Agora, quando você fala para elas, você vai ter que olhar lá para tua infância, lá nas tuas dores. Hum, E aí? não, né? Eu vou tomar um Rivotril ali, né? Que eu fico babando, É mais né? E tá tudo fácil. bem, né? É mais fácil. Aí fica vivendo aquele looping. Tá tudo certo. Tudo Mas é, certo. mas Olhar é para esse dentro é. medo. É esse medo, essa insegurança de você realmente enfrentar aquele problema. É o que eu sempre bato na tecla do seu maior medo foi a sua missão de vida. Por que você não olha para aquilo realmente e ressignifica? Quando você conseguir olhar, tirar essa ferida, tirar essa casca que está em volta, tirar o que há de bom dali e olhar assim, poxa, eu tenho algo para fazer com isso. Então vamos entender e vamos colocar na minha vida. Estou fugindo um pouquinho do teu assunto também, mas vai. Não tá, não, porque isso tudo faz parte da tomada de consciência, né? E a responsabilização, né? Porque as pessoas passam muito tempo no papel de vítima, né? E a vítima é aquela pessoa que eu sou a vítima, o outro é o culpado, o outro é o perseguidor, né? E eu sou coitadinho. A gente pode Sim. ser coitadinho enquanto nós não temos a nossa maioridade, né? Que nós não podemos ter nossa própria atitude, né? Ser independentes. Agora, a partir do momento que eu já entendo, tenho consciência
vai ser ressignificado, Já né? tá voltando. Ok. Vamos lá. Tá bem falhada a tua imagem, assim. Vamos lá. Pois Agora é. melhorou. Eu- Sabe o que que é, Mayara? Nós estamos mexendo com muitas dores, Pois é. mas é, Tá, tá ressonando para algumas pessoas ali, algumas coisas vão é, interferir, isso é normal muita coisa vai ser acontecer. trabalhada aí. Tá sendo muita coisa trabalhada aí, né? Sabe o que me veio na mente agora? Não sei por quê, mas já até é passado, mas me veio Barbosa aqui na minha mente agora. Tudo certo. Então, precisamos ressignificar esse medo, né? Então, a gente vai conversar. Olha a responsabilização. Vamos voltar para aquele assunto? Vamos, tá vendo, gente? Isso é um exemplo do nosso cliente que olha, olha, roda e sai correndo para não olhar para a dor, tá vendo? Vou explicar para quem Vamos não olhar. sabe, o Barbosa é Vamos lá, nossa, né? né, a jiboia, né, que eu tenho, e a E a Mayara tem pessoa. pavor, pânico de cobra, e nós vamos ressignificar esse medo em breve, sabe? Tá bom. Eu já prometi para É, você que nós vamos. ó, cadê tua pulseira lá? Eu estou no controle, né? Como é que Assumindo o controle, pois é, vamos eu lá. estou no controle? Vamos, É tá isso bom. aí, gente. Eu acho que essa é uma boa frase para a gente ir encaminhando, né, o final da live ali, que é o assumindo o controle, assumindo a responsabilidade, né, saindo do papel de vítima. Mas Cuidar da antes, nossa lógico, a própria gente tem que vida. ressignificar, a gente tem que olhar, sim, né, para a vida daqueles que nos, né, antecederam, para que a gente saiba o para que a gente está vivendo todas essas situações nas nossas vidas, né? Uhum. Meu pai teve êxito, mas não teve êxito ali. Talvez esse seja o meu maior desafio. Talvez esse seja o seu maior propósito, né? Ressignificar e Exato. fazer melhor. O que o outro que foi lá atrás não teve aquele êxito, né? Então, quando a gente fala no propósito, a gente não tem que ficar olhando para coisas magníficas que eu vou fazer lá na frente. Mas quais são as coisas magníficas que você vai fazer para Para a você, para sua sua vida. família? A evolução do seu clã, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é o propósito de nós, de cada um, de cada filho. Cada filho porta, né, um mandato, cada um tem uma energia, né? Cada um tem a sua função na família, né? Uhum. Esse é o nosso maior dos nossos propósitos, né? E a partir disso que a gente prospera, que tudo começa a ser mais leve, as dificuldades não são mais tão pesadas, Sim, essa carga que me impedia de dar um passo para frente, ela já não é tá mais um travando de problema. novo. É difícil, mas ela é superável, né? Tá Olha as travando de dores. novo. Olha os dois. Não, e legal que você entrou na parte da família. Eu diria assim, gente, assuma o seu papel na família. O que você quis falar, eu vou ser bem mais direta aqui. Se você é filho, você é filho. Vamos parar de querer ser pai dos nossos pais, de querer ser mãe dos nossos pais. A gente tem que ter o papel de filho. Não querer assumir um cargo que não é seu. Entenda, eles vieram antes. Eles tiveram as decisões deles, eles tiveram as escolhas deles. Você foi uma escolha deles. Então assuma o seu papel de filho, mas de filho de onde você é. Filho é o primeiro filho? É o filho do meio? É o mais novo? Assuma o seu papel. Cada filho tem o seu lugar. O que veio primeiro, tem um peso maior, você vai respeitar. Você é o do meio? Você é o do meio. Se é o mais novo, você tem dois para respeitar, vamos dizer assim. Mas assuma o seu papel. Quando você consegue assumir o seu papel dentro da família, você já equilibra e já é uma grande virada aí já um primeiro passo muito grande, né? Não vou dizer uma virada, mas um Muito primeiro passo. bem. É isso aí, gente. É isso. Tá Tá. conseguindo? É porque você tá travando bastante. Eu ia falar aqui, senão eu vou. Mas continue. Vamos lá. Eu falei que hoje eu só queria Tá tranquilo. aprender.
Vamos falar. Quer, quer me dar alguma sugestão ali para eu continuar? Alguém que tiver alguma pergunta, quiser aproveitar? Então, a Que Nice, assunto acho tem que tinha bastante. feito. É, a Nice tinha perguntado do. Que acho que foi ela que nasceu no dia da tataravó. Mas acredito que você já tenha até respondido, né? De você olhar, Já deu de para olhar um você. pouquinho ali, né? O É. que eu posso dar um pouquinho mais de sugestão no caso dela olhe como que foi a vida das mulheres, né? Porque há 3 gerações, em geral, a gente tem uma boa mudança, né? São aqueles que Uhum, vêm para quebrar alguns paradigmas, né? Então, se isso não aconteceu, né, pode ser que ela esteja ali para quebrar alguns paradigmas, sim, né? Então, olhe para a vida dessas mulheres, o que que tem de repetição, o que que tem de coisas que foram negativas, positivas, quais são os padrões, né? Quais são os mandatos que aquelas mães, né, todas essas mulheres portaram, né? Um exemplo, né, como eu dei, né? A minha avó não teve um bom casamento, a minha mãe não teve um bom casamento, eu não tive um bom casamento, ou eu consegui sair desse ciclo e ter um bom casamento, né? uhum. Então a gente vai olhando, isso já foi sanado, isso já foi olhado, eu consegui ressignificar esse processo todo, ou eu estou dando continuidade a isso, né? Isso são as questões Inteira, porque tá. de sintomas e patologias, né? E de outras coisas ali também. É isso que aconteceu quando eu estava tentando conversar com o meu cliente, só que a gente nem conseguiu conversar. Tá bom, a gente é Na hora, persistente. Não na hora tem que a gente problema. começa a falar, corta. Certo. Gente, vocês têm mais Tudo alguma certo. pergunta? Alguém aí querendo saber mais alguma coisa? Viu Vou que é deixar. pesado falar sobre isso tudo, né? Não é. Mas, Não vi Lígia, nenhuma live sua que ficou ruim, tá vendo? A minha mas é porque tá o certo, teor, a tá tudo densidade é o certo. que manda. Né? E engraçado, né? Aqui é a primeira live que eu faço com alguém aqui da minha cidade, vamos dizer assim, né? Mas o mais próximo dessa semana. E aí tá falhando, tá tudo certo. Isso que a gente mora algumas casas. Algumas causas de distância. Algumas casas de distância. Esse é o exemplo básico que a gente tem de como o sistema, toda essa carga emocional, isso afeta não só, né, uma parte tecnológica, né, como a gente está tendo aqui, imagine a carga que as pessoas não trazem, né? Como É. isso realmente bloqueia a vida delas. E elas não Uhum, conseguem dar um passo, né? Isso é muito forte. Falar sobre dores é algo muito intenso. uhum. Isso aí. Mas o resolver, olhe para as pessoas, olhe para a sua vida, olhe para os seus antepassados, olhe com carinho. Tem algumas dicas, até depois eu posso pedir para a Lígia deixar para a gente posta lá no meu, no dela, no nosso Instagram, de você olhar, mesmo que você não saiba o nome dos seus avós, mas para você olhar para eles de uma forma e liberar o perdão, dizer que eles estão sendo vistos, que você vai fazer diferente, você entender realmente o que, que você tem que mudar, o que, que você tem que ressignificar nessas histórias, o que, que você veio para ser diferente ou o que você veio para assumir. Entenda uma coisa, a gente nasceu para prosperar. E mais do que os nossos pais, a gente veio para ser mais prósperos do que eles. E muitas, vamos dizer assim, 99,9% das vezes, eles não querem isso. Eles querem que você fique embaixo das asas. E isso te impede de Hum. seguir, te impede de prosseguir, te impede de crescer. E você fica travado. Então, olhe para eles de uma forma simbólica, de uma forma amorosa, prazerosa, perdoe, libere amor, porque nada suporta o amor. Quando você libera esse amor, quando você libera o perdão, é para você. É você que vai sentir isso dentro do teu peito. E não tem nada mais gostoso na vida do que você se sentir leve,
do que você sentir essa, essa pureza no caminhar, sabe? É algo que não tem explicação. Eu vou te Ai, agradecer, maravilha. assim, ó, de coração, né? Demorou um pouco, mas saiu essa live, vai ser a primeira de muitas, com certeza. Já falei que você foi um dos presentes desse 2020 louco, da gratidão que eu tenho por todas as vezes ali que tantas loucuras e sempre buscava Ajudando. esse refúgio. De coração, obrigada. Ó, agora tá vindo as perguntas aí, ó. Eu não conheci Meus meus pais já são avós. falecidos. Não conheci os avós, já tive pouco tempo com os meus pais que já são falecidos. Olha para eles. Então, olha para eles, busca um pouco da história, que nem, eu não conheço a história deles, mas a gente pode ver datas, né, a simetria de datas, simetria de nomes, tá? Não acho nada, né? Uhum. Temos a decodificação dental para trazer informações, né, sobre o que seria o motivo de consulta, uma dificuldade financeira, relacional, saúde, né, por que eu porto tal e tal situação. Então, um jeito tudo tem, mesmo porque tudo está em nós, né? Então, eu não sei nada da minha família, mas olhe para você. Quais são os Uhum. seus padrões? A gente tem outras maneiras de olhar, né? Quando a gente Uhum. encontra casos de não ter muitas informações lá atrás, tá? Então, quais são os seus hábitos, comportamentos, o que insufla o teu Hulk, né? Como diz a minha professora, né? O que te irrita, né? O que me irrita no outro é o que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, o que Perfeito. é esse irritar, né? Então, a gente tem muitas maneiras de olhar, né? Mesmo que a gente tenha pouca informação, para você pode ser que eu não sei nada, mas o nosso inconsciente, o nosso corpo, as nossas células, elas têm Vamos cá. informação de Tudo. toda a nossa família. Tudo, tudo está em nós. É só a gente olhar para Perfeito. dentro. Isso aí. Perfeito. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Amei. Eu falo que você é um computadorzinho ambulante. E deixa sua mensagem final aí pra galera. Com certeza. Gratidão, primeiramente, a você também, né, pelo convite. Assim, a gente já está um bom tempo conversando e agora as coisas vão começar a andar mais, vão sair mais, né? E gratidão principalmente a minha mãe que está ali, que estava me olhando, né? Por eu Ah, estar aqui, por eu ser quem eu sou hoje, o meu pai que já foi também, que é falecido, né? A gente tem que, sim, ser grato a Deus, ao universo, aquilo que você acredita como algo maior. E assim, perfeito. ser grato por tudo que nós temos na nossa vida. Por mais que seja dificultoso, algo a gente tem que aprender, estamos aprendendo e vamos ser mais prósperos após a gente entender o que são essas dificuldades que nós passamos, né? E o que eu posso passar de melhor para os outros a partir disso tudo, né? De tudo que a gente tem de ruim, nada é tão ruim assim. Tudo é aprendizado, tudo a gente transmuta em luz. Luz para Verdade. mim, para minha família e por todos aqueles ali que eu posso estar ajudando a partir daquela minha história de vida, né? Então, acho que superação, né, responsabilidade e autoconhecimento são as palavras mais chaves, né? Perfeito. Vou mandar um beijo aqui para Amanda Bosa, uma amiga de anos. Saudades de vocês. Beijo, obrigada pela presença. E Lígia, sem palavras, obrigada de coração. Obrigada Amei. também. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live. Apesar das interferências, a gente conseguiu mandar o recado, deixar esse recado aí. Olhe para as dores, olhe para o seu interior, olhe para você. A live vai cair. Vamos ver se dá tempo de bater um print aqui. Vamos lá. Ai. Gente, obrigada. Gratidão a todos vocês. Lígia, amanhã a gente se vê. Um beijo.